tem muito efeito. Então, o que ocorre é que, ver além da neblina, é como que a pessoa ter um potencial de quebrar esse bloqueio para discernir as possibilidades de conduzir a sua existência, no caso do automóvel, do seu veículo. É uma forma também de pensar que a consciência nos levaria à superação. Ok. Nós levaria à superação da consciência ingênua, uma obediência ingênua que as pessoas têm, obedece o chefe, obedece a divindade, obedece o líder da igreja, obedece o cara mais forte da turma, obedece, sei lá. Então, essas obediências, elas são deletérias muitas vezes. Por exemplo, as pessoas hoje, pela indústria cultural, determinam o que as pessoas têm que vestir, têm que comer, em quem elas vão votar. Complicado. Me lembro que o Darcy Ribeiro, nosso antropólogo, ele escreveu coletâneas de livros de tratados de antropologia espetaculares, que vendeu para diversos países, né? E foram quantidades enormes de páginas que o Darcy produziu, fazendo interpretações da realidade humana e orientado a pensar o Brasil. Tanto que o último livro dele, o Povo Brasileiro, ele escreveu quando estava adoentado de câncer, ele já tinha perdido um pulmão, pelo que eu entendi, e estava com outro pulmão com câncer, e ele na UTI, fugiu da UTI, foi para uma casa de praia, chamou a secretária que ajudava nos seus trabalhos, ditou a última versão do livro O Povo Brasileiro. Ele já havia tentado escrever esse livro algumas vezes, não gostou do resultado, abandonou e finalmente fez, e teve a felicidade de participar de muitos debates e tal a respeito do próprio livro. Pois bem, o Darcy Ribeiro, num certo momento, escreveu um artigo que a gente acha na internet, chamado A Obviedade do Óbvio, algo assim. Ele começa a falar de coisas do cotidiano que é óbvio que é assim, é óbvio que o sol nasce dali e da tarde ele se põe do outro lado, é óbvio que a lua não sei o que, é óbvio que isso, que é óbvio. Aí, de repente, ele começa a questionar isso que é óbvio e aparentemente não é tão óbvio assim. Isso não é óbvio coisa alguma, e aí ele passa a questionar essas obviedades que estão ali como enganações. Nós temos que estar espertos. Nesse sentido, o colonialismo ele precisa ser examinado com uma desconfiança muito grande, no sentido de que ele faz como a gente vê lá, muito comum na cultura dos americanos, eles são habilidosos em fabricar peças que enganam os animais da floresta, eles distribuem aquelas peças por ali e os animais são aprisionados nelas. Tem aqui, por exemplo, essa imagem de uma engrenagem, parece uma engrenagem, uma dentadura, na verdade é um feixe de molas que quando o animal pisa ali, aquilo fecha sobre a sua pata, cortando o tecido e causando processo infeccioso, sangramento. Em alguns casos dizem que o animal chega a resistir 15 horas, mas ele pode morrer antes disso. Então, o animal aprisionado, ele fica à mercê. Tem aqui eu acho que é um lobinho do selvagem, né, aprisionado com uma armadilha aí na pata. Aqui você vê de um lado uma capivara, eu acho que é isso, aprisionada numa corda também, uma armadilha. Ali do outro lado, parece que é um tipo de um javali, um porco do mato, que está sendo capturado numa gaiola. Armadilhas são feitas para surpreender o animal e se apossar da sua, vamos dizer assim, da sua capacidade de circular livremente. E aí ele passa a ser um alvo, ele passa a ser um objeto do caçador que vai fazer o seu prazer acontecer, carnear esse bicho. O colonialismo, ele terminou, tecnicamente, alguns séculos atrás. No Brasil, tecnicamente, foi com Dom Pedro I, lá no tal do Grito do Ipiranga.
E assim, as colônias foram se desfazendo daqueles vínculos que tinham com as metrópoles, os países africanos conseguiram se livrar dos colonizadores que estavam lá naquele modelo de exploração e, aparentemente, não temos mais colonização. Pois bem, aqueles estudos da colonialidade nos ensinaram que, apesar de ter acontecido esse processo e tal, que o capital e as disputas do passado levaram a acontecer no mundo, existe algo que permanece íntegro, totalmente intacto em relação às formas de exploração e de acumulação de capital. A geografia do planeta, setorizada nos segmentos que tem lá, as relações norte-sul, etc., de exploração e subordinação. Permanece uma engrenagem de separação mesmo, no sentido da exploração do trabalho, da força de trabalho, dos resultados do trabalho, e a repartição da riqueza absolutamente desigual. Por exemplo, como Lula fica discutindo ali, tentando fazer com que se supere o problema das pessoas que sofrem por falta de comida. O mundo produz alimento de sobra, o problema está na forma de gestão. Pois bem, o colonialismo, apesar de ter desaparecido no passado, naquela forma tal, permanece não somente nas estruturas, nas instituições, mas na mentalidade das pessoas, no imaginário das pessoas, inoculado, inserido, introjetado como se fosse uma vacina, como se fosse um vírus, como se fosse um contágio. E o mais interessante é que as pessoas, elas, ao mesmo tempo que elas são contaminadas pelos fundamentos do colonialismo, elas também são como que modeladas por um princípio que as transforma em daltônicas, como se fosse assim, elas são desprovidas da habilidade de reconhecer esse contágio. Então fica como uma armadilha. O colonialismo nos pega o tempo todo e nós não nos percebemos. Isso eu devia ter falado antes, eu acabei me empolgando e esqueci. Isso que eu estou falando aconteceu na minha experiência como estudante. Talvez hoje a geração que esteja aí nas salas de aula com os nossos companheiros, nossas companheiras, tenham a felicidade de receber recursos para discernir e se desvencilhar dessas armadilhas. Não foi o meu caso. Então, eu não estou falando exatamente de você, mas estou falando de mim. Aconteceu isso comigo. Eu não sabia discernir. A semana passada, nós estávamos na PUC fazendo o congresso do centenário de François Fanon, centenário de nascimento, e eu estava lá ajudando a coordenar as atividades como voluntário e comentei com o nosso coordenador. Falei, olha, o sistema de estacionamento da universidade é privatizado e a companhia lá, a empresa que gerencia o estacionamento, gosta do meu dinheiro. Mas eu não gosto de entregar meu dinheiro para eles. Particularmente, no contexto de estar fazendo uma atividade como voluntário, manhã, tarde e noite. O coordenador gentilmente me orientou, falou, olha, você pegue o ticket na entrada, lá na máquina da cancela, e a secretária depois te entrega um voucher, você com aquele voucher, você apresenta lá no sensor e ele te libera. Deu tudo certo, o computador ficou me dando ordens, faz isso, faz aquilo, eu fiz, aí abriu a cancela, fui embora. Cheguei em casa, abri o dicionário, voucher. E aí encontrei a tradução. Significa comprovante. Entendeu? E aí isso me causou uma admiração. A nossa forma de comunicação, ela está toda cheia das armadilhas, das iscas do colonialismo. Uma linguagem que poderia perfeitamente ser resolvida com o nosso velho português. Eu estou apresentando um comprovante, eu estou apresentando um voucher. Aí você olha o nome das lojas, os nomes das lojas,
e vamos identificar os nomes das lojas. Você vai ver os nomes dos atletas do futebol de antigamente, Pelé, Cafuringa, Pitico, Onça, agora é John não sei o quê, Charles não sei o quê. Os nomes dos jovens estão trazendo uma influência de alguma coisa que está aí na cultura. Interpreto que isso faz parte da dinâmica do mundo globalizado, que não deixa de ter o ingrediente do colonialismo inoculado na cultura. E quando as pessoas não fazem o discernimento, elas acabam caindo nas armadilhas e aí nos comportamentos, nas condutas. Então, nós vamos pegar o currículo de um curso das universidades, dos colégios, é um currículo todo eurocentrado. Essas discussões que nós estamos fazendo, elas não são contempladas em muitos cursos. Às vezes a pessoa sai da instituição totalmente analfabeta em relação às contradições das relações raciais no país. E essas pessoas vão atuar no país, elas não vão atuar na Noruega, vão atuar no país como europeias. Estou exagerando, estou forçando aqui para mostrar assim, a caricatura, como é que a coisa ela é intensa. Então, para dizer, o colonialismo ele gerencia, ele rege as formas do estar, do ser e do se relacionar no mundo em todos os setores, o modo como nós rezamos, o modo como nos vestimos, o modo como pensamos, o modo como tocamos, como cantamos, como falamos, o modo como amamos, o modo como odiamos, tem no meio inoculado o elemento do colonialismo, do sistema patriarcal, da exploração de uma pessoa pela outra, da ideia de se dar bem, aquela coisa toda que foi criada, inclusive a inferioridade, que a imposição dos mecanismos que o Fanon denunciou lá, chamados por ele de esquema epidérmico racial. Mais uma ali, irmão. Aqui tem um outro tópico que o Fanon coloca nessa análise que ele vai fazendo do humanismo. Ele chama a atenção das pessoas para esse fator, esse fenômeno da tomada de consciência. Então, se nós pegarmos, por exemplo, os Condenados da Terra, na página 199, vai aparecer lá o Fanon na sua habilidade de perceber e orientando, compartilhando com as pessoas. Ele inventa um exemplo assim, pensando na ideia de que a nação libertada, as nações devem valorizar esse fator da tomada de consciência. Se a construção de uma ponte não contribuir para enriquecer a consciência daqueles que nela trabalham, que a ponte não seja construída, que os cidadãos continuem a atravessar o rio a nado ou de balsa. A ponte não deve surgir do nada, não deve ser imposta por um Deus ex machina ao panorama social, mas, ao contrário, deve proceder dos músculos e do cérebro dos cidadãos. Aí, na sequência, tem mais algum outro complemento, mas a ideia qual é? As pessoas precisam de ajuda para compreender, para ter ciência, para estar de posse daquilo, como se estivesse na neblina, mas enxergando em raio-x. Essa tomada de consciência da realidade deveria também nos ajudar a perceber como o colonialismo está inoculado em tudo o que a gente toca. Mais uma, irmão. O Fanon, para combater o contra-humanismo particularista, aquele humanismo que nós falávamos lá, do patriarca, essa coisa da dominação, da exploração, que nos desumaniza, ele sugere o reconhecimento como uma das alternativas. E ele busca esse conceito na filosofia de Hegel
Georg Friedrich Hegel, no livro Fenomenologia do Espírito, que ele cita em Pele Negra, Máscaras Brancas. O Hegel, ele desenvolve esse tema, inclusive eu tenho aqui um livro de uma pesquisadora que faz um levantamento dizendo que quando Hegel estava meditando e desenvolvendo a base da escrita desse livro, fazendo esse trabalho, foi na época em que acontecia a Revolução do Haiti e ele recebia jornais com matérias, com reportagens noticiando aquele enfrentamento que estava acontecendo no Caribe, no Haiti. E no livro tem lá uma seção em que ele trata da relação do senhor e do escravo, uma dialética, uma disputa, um enfrentamento, uma situação que ele vai dizer que a pessoa tem o desejo e ela quer que a outra a reconheça. É um tema longo, um tema que não é o nosso objetivo aqui, de aprofundar, entrar nas filigranas. Ele demandaria aí algumas boas horas de meditação, de diálogo com os colegas, para a gente elucidar bem esse conceito. Mas, em resumo, se fosse pensar assim, de modo bem grosso modo mesmo, me lembro dos grandes temas da contemporaneidade com respeito a imigrantes. Eu me lembro que nós vimos cenas assim terríveis num dos mandatos do Donald Trump, quando ele passou a fazer resistência a imigrantes, etc. E a gente viu cenas de filhos de imigrantes, crianças, numa espécie de viveiro de crianças de imigrantes que estavam ilegalmente no país. Uma cena que nos feria emocionalmente. Aquelas quantidades de pessoas que naufragavam no Mediterrâneo tentando chegar à Europa, saídas do norte da África, também do Caribe, pessoas tentando chegar de barco, aqueles naufrágios, alguns conseguiam chegar até os países do norte. Os filmes exploram, por exemplo, os filmes hollywoodianos exploram muito as cenas dos tais coiotes que cobram caríssimo para ajudar retirantes mexicanos que querem entrar pela fronteira com os Estados Unidos, entrar nos Estados Unidos. Pois bem, o tema do estrangeiro, hoje, ele suscita um longo debate sobre o tema do reconhecimento. O reconhecimento. A ideia de que no espaço privado a pessoa ela exerce a sua liberdade. No espaço público a gente precisa da mediação das instituições, a mediação do Estado. Então, a ideia de que no espaço privado eu realizo a minha liberdade, eu decido ir no sanitário ou não, eu decido subir escada ou não. No espaço público é preciso ter algum critério. Então, a ideia de que, pelo reconhecimento, o sujeito é livre no seu outro. Porque se alguém vai lá na repartição da instituição e é bem recebido, é uma moça, é um rapaz, uma outra moça, um outro rapaz que não está indo lá, toma ciência de que aquilo aconteceu. Já tem o entendimento de que, se estiver lá, à procura de um atendimento, vai esperar também um bom atendimento. Eu sou livre no meu outro. Quando o outro é tratado com respeito, eu me sinto respeitado. O povo negro sabe, nós experimentamos o inverso, né? Toda vez que matam um preto, todos nós pretos morremos. Morremos um pouco, né? Porque isso fere essa isonomia. Então, o Hegel levanta essa tese grandona ali, importante e tal, mas chega num certo ponto, o Fanon ele acaba tendo lá uma divergência e faz um ajuste no conceito. E ele pega uma proposição que ela aparece também num livro anterior. Eu acredito que ele deve ter tido conhecimento dessa formulação do Merleau-Ponty.
na página 156 desse livro aqui, Humanismo e Terror, o Merleau-Ponty ele levanta aqui uma conversa de que a história é o advento de uma humanidade, e a humanidade, o reconhecimento mútuo dos homens como homens. Ou seja, quando dois sujeitos, frente a frente, um reconhece que está diante de um ser humano e o outro, vice-versa, também reconhece que está diante de outro ser humano, desaparecem as hierarquias, porque os reconhecimentos são recíprocos. Quando o reconhecimento é recíproco, não há superior, não há inferior, não tem por que haver senhor, não tem por que haver escravo. O Fanon, no Pele Negra, ele levanta aqui um propósito que lembra a ideia de superação do humanismo viciado lá que nós estávamos falando antes. Página 228 do Pele Negra, veja isso. Peço que me considerem a partir do meu desejo. Isso aqui tem a ver com a apropriação da tese do Hegel. Eu não estou apenas aqui agora, encerrado na coisidade. Eu sou para outros lugares, para outra coisa. Ainda não chegou no ponto. Reivindico que levem em conta minha atividade negadora, em que busco outra coisa que não a vida. Na medida, e aqui está o ponto, na medida em que luto pelo nascimento de um mundo humano. E a tradução, isto é, um mundo de reconhecimentos recíprocos. Mundo de reconhecimentos recíprocos. Então, é uma elaboração finíssima, elegante, de alguém que sabe que depois os que forem atrás desses escritos vão acompanhar o rastro das suas ideias e identificar que o investimento em políticas de reconhecimento, de isonomia entre as pessoas, deveria repercutir no benefício da sociedade de direitos, e não da sociedade de exploração de um grupo, de uma pessoa por outra. Mais uma, irmão? Na introdução do Pele Negra, página 21, dessa edição aqui, da editora Ubu, página 21, o Fanon, ele na introdução, cara, ele informa ao leitor que ele está nessa intenção. Olha, já o livro pronto, ele vai lá e diz: rumo a um novo humanismo. O novo humanismo. Esse novo humanismo, ele se opõe àquele velho humanismo que a gente viu ali. Tudo isso aqui que está nessa parte de baixo aqui da imagem, velho humanismo, contra-humanismo, esses textos em azul, nós já vimos lá no início, na tela anterior. Mas só para lembrar que aquilo que nós vimos como o humanismo sectarista, particularista, não é disso que o Fanon está falando. Ele está pensando num humanismo que contemple a totalidade, o novo humanismo. Mais uma? Então, aqui temos aí a possibilidade de ouvir do Fanon alguns momentos, algumas passagens. Depois, se você tiver a sua versão dessa obra, Condenados à Terra, essa edição aqui, eu estou paginando aqui, tá bem? Na página 31, por exemplo, página 31, o velho Franz nos mostra assim. Poderíamos igualmente, sem dúvida, mostrar o surgimento de uma nova nação, a instalação de um novo Estado. E continua. Ele está começando
a apontar aqui o contexto da disputa que acontecia na Argélia. Esse livro aqui, ele escreveu poucos meses antes de morrer, sabia que estava doente, que era uma doença gravíssima, com elevadíssimo risco de ir a óbito, estava ultra consciente disso, decidiu deixar suas palavras finais. Em poucas semanas ele ditou esse livro. Esse livro aqui está falando da Argélia em disputa, a Argélia em guerra contra a França. Ele participava da guerra do lado argelino. A descolonização é indiscutivelmente uma criação de homens novos. Em outras passagens ele vai falar de novas mulheres. Na página 41, encontramos o velho Franz nos dizendo aqui: olha aqui o lance dos reconhecimentos recíprocos. O famoso princípio segundo o qual todos os homens são iguais encontrará sua ilustração nas colônias a partir do momento em que o colonizado mostrar que ele é igual ao colono. O colonizado mostrar que é igual, porque o colono está convencido de que ele, colono, é melhor do que todo mundo. Mas o colonizado vai te dar uma lição, rapaz, vai te mostrar. O intelectual que, por sua vez, seguiu o colonialista no plano do universal abstrato, vai lutar para que colono e colonizado possam viver em paz no mundo novo. Mundo novo. Então, quando ele está refletindo sobre esse novo humanismo, ele percebe o novo humanismo na configuração das práticas sociais diferentes dessas práticas de exploração de um grupo de pessoas sobre outras pessoas. Por exemplo, na página 70 vai aparecer a ideia de uma nova relação. Os homens colonizados, esses escravos dos tempos modernos, andam impacientes. Sabem que somente essa loucura pode salvá-los da opressão colonial. Qual a loucura? A loucura do enfrentamento, né? Um novo tipo de relação se estabeleceu no mundo. Novo tipo de relação. E são os colonizados que vão dizer isso, vão reagir, vão resistir. E página 125 tem uma outra passagem. Olha aqui, ó. Quanto ao povo, nas suas cabanas, isso aqui me fez lembrar um trabalho que um amigo apresentou no nosso congresso do Fanon aqui essa semana passada, o professor Tadeu, de São Paulo, ele está fazendo doutorado, e o doutorado dele, ele é um geógrafo, ele está pensando o espaço urbano. E aí ele colocou para fazer uma relação nessas análises do espaço, tendo como luminares uma relação entre a descrição que o Fanon faz nesse livro aqui, da cidade do colono e a cidade do colonizado. Então, a cidade do colono, só os benesses, mansões, conforto, luxo, etc. E a cidade do colono, que na verdade são os seus barracos, aquele miserê todo lá que a gente vê em todo canto do mundo. Aí o professor Tadeu, o companheiro lá de São Paulo, ele tem essa descrição do Fanon e está fazendo o confronto com aquela descrição que os Racionais fazem na música Fim de Semana no Parque. O Mano Brown canta bonito lá, dizendo assim: eles lavam os carros, desperdiçam a água. Aí tem uma passagem, um momento que vai dizendo assim:
e o pretinho vê tudo do lado de fora, atrás do muro, uma coisa assim. Ou seja, há uma cisão, a cidade deles, a cidade do povo sofredor. Né? O Fanon está mostrando aqui, página 125. Quanto ao povo nas suas cabanas e nos seus sonhos, entra em comunicação com o novo ritmo nacional. E novo ritmo é o ritmo daqueles que estão no processo de enfrentar o colonizador. Olha lá, muito obrigado, Dilmar. Veja quanto boy, veja quanta mina. É isso mesmo, mano. Oh, eu ficava emocionado ouvindo aqueles rappers cantar essas poesias. Eu achava aquilo assim arrepiante. Até hoje me emociona muito, porque era uma fotografia da periferia da Pauliceia, aquele sofrimento, aquela coisa. E o povo consegue ser alegre. Né? Não tem dia mais bonito na periferia do que o domingo. Impressionante. Ele vai falar de nova realidade, novos significados, o nacionalismo que deve repercutir, fomentando o humanismo, e principalmente aqui na página 246, 247, olha isso. Não é, rapaz, ele estava inspirado aquele dia. Olha isso aqui. Após a luta, não há somente o desaparecimento do colonialismo, mas também o desaparecimento do colonizado. Últimas linhas da página 246. E a última aqui na página 247, no início, ele diz: essa nova humanidade, para si e para os outros, não pode deixar de definir o novo humanismo nos objetivos e nos métodos de luta. Está prefigurado esse novo humanismo. E tem uma situação que eu acho que vai aparecer na outra imagem, na outra tela. Mostra ali para nós, irmão. A página 42. Olha isso aqui, gente. Pensa nos esquemas epidérmicos, onde o sujeito é xingado para dizer que ele é feio, que ele não presta, que ele é desumano, que ele é menos do que o branco. Que acontecia naqueles sistemas das senzalas, a inferioridade do sujeito racializado, a etiqueta do menos humano, do selvagem, etc. Ele aqui interpreta os homens e as mulheres em processo de libertação, em luta de resistência. Diz lá o Fanon. O colonizado, portanto, descobre, página 42, o primeiro parágrafo novinho que tem aqui, bem no meio da página. Ele descobre, portanto, que sua vida, seu corpo vivo, sua respiração, as batidas do seu coração são as mesmas que as do colono. Descobre que a pele do colono não vale mais que a pele do nativo. Você fica xingando a minha pele porque é preta? E daí? Isso não faz você ser diferente de mim? Tal descoberta introduz um abalo essencial no mundo. Dessa descoberta, dela decorre toda a nova e revolucionária segurança do colonizado. E aí ele vai avançar no sentido de demonstrar que esse é o princípio da desobediência ao esquematismo epidérmico. Não tem nada que faça, que justifique que o corpo desse cara seja superior ao meu. No entanto, ele quer violentar minha família, tomar minha terra, me explorar e tal. E não quer ir embora, a gente chama para negociar, ele fica fazendo cinismo, ele não quer saber. Então, nós vamos pegar em armas
vamos atirar e matá-los até que eles resolvam ir embora, vamos colocar explosivos nas lanchonetes deles. Começou uma coisa assim. Tem um filme que você não pode deixar de ver, mesmo que se você assista em pedaços, doses homeopáticas, está disponível no YouTube. É um filme que foi feito de propósito em preto e branco, está no YouTube, chamado A Batalha de Argel. A Batalha de Argel. É um filme que ganhou prêmios diversos, um filme da década de 60. Depois da Revolução, um dos dirigentes da Frente de Libertação Nacional, ele fez o roteiro do filme, eu acho que ele fez isso quando estava preso. E aí, quando veio lá a consolidação da independência, que ele ficou livre, negociou com Dilo Pontecorvo, que era um cineasta italiano, e foram na Argélia para ver o ambiente onde as coisas tinham acontecido, e eles recriaram muitas dessas cenas do momento em que os argelinos decidiram partir para o enfrentamento, colocando as mulheres, fazendo, como nós vamos ver aqui nesse livro que saiu agora recentemente, a tradução pela editora Zahar, felizmente saiu, cara, que ferramenta, que livro que é esse livro de Fanon? Isso aqui é uma coisa espantosa. O ano quinto da Revolução, onde o Fanon ele vai descrever o fato de que a cultura argelina, fortemente dominada pelo espírito da religiosidade muçulmana, as famílias muçulmanas seguiam os princípios, os processos, as tradições daquela cultura. E um dos elementos é o papel da mulher, o vestuário e etc. As mulheres argelinas utilizavam o véu. Os franceses que chegaram lá, ocuparam, eles ficavam fazendo campanhas, estimulando, tentando fazer com que as mulheres argelinas tirassem o véu. E chegou num certo ponto, o véu passou a ser um símbolo de resistência. E aí o Fanon vai dizer que no processo revolucionário, chegou num certo ponto, os dirigentes do movimento perceberam que eles precisavam envolver as mulheres no enfrentamento contra o inimigo. E nessa decisão de fazer esse enfrentamento, as mulheres argelinas passaram a usar o seu próprio vestuário como instrumento de guerra. E assim, as moças que usavam véus e tal, que passaram a tirar os véus estrategicamente, se maquiar, se produzir, vestir roupas como vestiam as moças francesas e tal, e de repente estão elas atravessando os lugares lá onde tinham as vigilâncias, etc., circulando pela cidade, e eram vistas como belas senhoritas e tal. E não eram revistadas, e as suas bolsas estavam carregando explosivos terríveis que eram distribuídos na cidade dos franceses. Então, a saga do véu e do envolvimento dessas mulheres argelinas é uma coisa espantosa. Uma outra situação é a família argelina. Um pouquinho. A família argelina, as mulheres argelinas, elas se envolveram na guerra de diversos modos. Esse livro aqui ele dá muitas notícias. Por exemplo, as meninas, quando chegavam no período de transformação do seu fenótipo, com as características da maternidade, a menstruação e a modificação do corpinho, o pai já passava a ter uma outra conduta, o irmão e tal, e ela passava a exercer a conduta esperada do papel das moças, das mulheres preparadas para ter vida de família, aquelas coisas. Pois bem, o que aconteceu no contexto da Revolução, o imperativo da liberdade
se transformou no fator de encorajamento em que as moças passaram a romper com aquelas tradições, as moças saindo de casa, indo para os campos de combate, pegando em armas, dormindo no acampamento. Muitas delas se casavam no próprio campo de combate e voltavam para casa, às vezes com o marido, para que a família o conhecesse. Então, uma série de rupturas dos parâmetros atávicos tradicionais das famílias. E o Fanon ele relata uma situação em relação à autoridade paterna. Aliás, várias situações. Então, tem um momento lá em que ele vai falar sobre as mudanças na ação da conduta do pai e a filha, as mudanças no relacionamento do pai e o filho, e no relacionamento, na mudança da qualidade do relacionamento do casal, porque muitas vezes a mulher corrigia o seu companheiro. O patriarca, o pai, passou num processo de conversão, de alteração de princípios, de costumes antiquíssimos, em função de uma autoridade que a todos superava, a liberdade da nação. Então, é um relato assim, extraordinário de como a liberdade vindoura, como ela alimentou a nação e fez com que houvesse uma nova sociedade. Aquela sociedade que começou a Revolução em 1º de novembro de 1954, quando o Fanon escreveu esse livro, o ano quinto, 5 anos depois, em 59, era outra coisa, era outro povo. Ele tinha passado por uma tomada de consciência e uma modificação profunda nas suas compreensões de mundo. Vamos ver aqui a próxima imagem, Manuel. Essa aqui. Chama-se Jamila Burired, como está aqui na foto do meio, na parte de baixo. Jamila Burired, uma menina que nasceu em 1937, aparece aqui numa manifestação. Aqui aparece ela já idosa, agora há poucos anos atrás, uma manifestação de rua e tal. Nesse momento aqui, a primeira foto, a coluna de superior, lado direito, essa foto dela com o cabelão comprido e tal, olhando assim, serena, era no julgamento, porque ela foi presa pelos franceses, torturada durante 17 dias, e ao final desse processo de tortura terrível, Jamila Burired não denunciou, não informou nada daquilo que dizia a respeito à organização do movimento libertário. Aqui nessa imagem, primeira imagem inferior, está Jamila com uma arma, metralhadora, pelo que me dá a impressão, e a última imagem é comemorativa, celebrativa, né, que mostra momentos dela na militância, ela já é idosa e considerada, ela é considerada, segundo a literatura, como uma Joana d'Arc do Oriente. E aqui a bandeira da nação. Ela é considerada também uma mujahida, uma guerreira santa, uma mulher que foi sacrificada pela libertação. Eu me interessei por Jamila Burired e fiz uma ligação lá para a Embaixada da Argélia, em Brasília, para saber, porque eu não achava informação do óbito dela, não tinha notícia da sepultura e tal. Aí eu liguei lá, a pessoa me pediu, me deu instruções de como eu deveria fazer o processo lá da solicitação, para que chegasse até as autoridades, e passados alguns dias eu recebi uma resposta agradecendo pelo meu interesse, e informavam que a senhora Jamila Burired, ela havia passado por uma dificuldade de saúde, ela foi conduzida, foi levada da Itália, onde ela morava, para a Argélia, onde o Estado argelino cuidou da saúde dela, se recuperou e tal, estava bem. E essa mulher, ela é protagonista de uma saga. O Fanon, ele escreve um texto nesse livro aqui, Por uma Revolução Africana. Ele escreve um artigo chamado
a propósito de uma defesa. Esse texto ele se refere a um episódio que chegou ao Fanon em função de que o advogado dela, chamado Jorge Arnaud, o Jorge ele escreveu um livro e fazendo um relato daquela situação que Djamila estava com outras pessoas e o seu chefe, membro da direção do movimento libertário da Argélia, e as pessoas conseguiram escapar. Ela foi aprisionada, levada para a Itália, para a França, e foi feita uma mídia muito grande em torno daquele episódio, porque ela foi uma daquelas moças que colocava explosivo mesmo nas lanchonetes e tal. Ela atuou fortemente na Batalha de Argel. Então, em função disso, ela foi julgada e esse advogado escreveu um livro para chamar a atenção das pessoas, conscientizar as pessoas, para ter uma repercussão positiva da imagem dela e tentando combater a severidade do julgamento. E aí o Fanon discordou do teor da conversa dele, porque o Fanon entendeu que ele estava fazendo um discurso de coitadismo, a pobrezinha, essa menina. Então, ele reagiu severamente, corrigindo o advogado. Ele dizendo lá assim, Jorge Arnaud, há 3 anos o povo argelino é massacrado em nome do povo francês. Sua defesa de Djamila Bouhired é uma honra para você, mas tenha cuidado para não deixar de lado o essencial. Aí ele vai corrigir esse Jorge Arnaud, porque quando foi anunciado que Djamila estava condenada à morte, eu acho que a morte era por guilhotina, na hora que foi anunciado, Djamila Bouhired sorriu, deu um sorriso. Não ficou fazendo estardalhaço, não gritou, não esperneou, deu um sorriso. E aí o Fanon escreve um artigo interpretando o conteúdo desse sorriso da moça, que era uma mujahida, uma combatente. Este sorriso é muito mais a manifestação tranquila de uma certeza interior que se manteve inabalável. O povo argelino não manifestou surpresa alguma ao tomar conhecimento da condenação à morte de Djamila Bouhired, pois não há uma família argelina que não tenha sido ferida, enlutada, dizimada em nome do povo francês. E aí ele vai finalizando aqui esse raciocínio. A mensagem de Djamila Bouhired pertence à tradição dos argelinos que tombaram por uma Argélia independente. Ele vai discorrendo aqui, é uma lindeza esse texto. Então, no final das contas, com o advento da liberdade, o governo francês teve que renunciar à Argélia, sair de lá, saíram, e a Djamila foi libertada, pois ela constituiu vida de família com um dos advogados, e mais tarde, conforme mencionei antes, ela foi levada à Argélia. E não tem ainda informação de que ela tenha ido a óbito. Então, Dona Djamila está quase aí, quase centenária, né? Em 1937, quanto que é? 37, se fosse quase 90 anos. Djamila Bouhired, uma mujahida, uma guerreira santa, uma mulher vitoriosíssima nos seus propósitos, porque ela resistiu assim, firmemente a 17 dias de sessões de tortura. Os franceses eram profissionais. Nesse livro aqui, o Fanon ele dá um relato, traz um texto que ele expõe o protocolo de tortura que os franceses praticavam, que eles desenvolveram, uma tecnologia da dor, uma filosofia do sofrimento induzido para forçar o interrogado a revelar aquilo que eles queriam. Sessões que eram acompanhadas por assistência médica, dando remédio para o coração do cara não explodir,
soro da verdade para ele ficar grogue, tentar quebrar os mecanismos de defesa e essas coisas todas. Mais uma ali, irmão. Aqui. Aqui nós temos um acesso, é um arquivo, o Joilson vai disponibilizar isso aqui, depois você, clicando aqui, ele vai abrir uma reportagem linda, falando detalhes sobre a militância da Djamila, de outras mulheres argelinas, outras colegas dela, algumas foram torturadas, optaram pelo suicídio como forma enfim, de sobrevivência, né, e de proteção dos companheiros de luta. Tem mais uma ali, eu acredito, para finalizar. É aqui. Então, pensando assim, numa panorâmica, depois desse levantamento de dados, o novo humanismo a que o Fanon se refere, ele é um processo inacabado, é um propósito iniciado, ou pelo menos sugerido, mas não consolidado. Ele mostra indícios de que o novo humanismo é uma possibilidade, está no meio de nós, mas precisa de um investimento. Então, é uma tarefa, imagino eu, minha e tua. A nossa geração pode contribuir no desenho de processos de um novo modo de realização humana. Ele passa pela tomada de consciência, tanto do colonialismo quanto do esquematismo epidérmico, com as suas expressões racistas, a tomada de consciência da desumanização, dos processos de inferiorização. Isso implica que tanto a ciência quanto a tecnologia e as políticas contracoloniais estão ali, conforme o Fanon sugeriu, tudo isso pode contribuir para a rearticulação do povo no sentido de uma ação transformadora. E nessa ação transformadora, a partir dessa tomada de consciência e do investimento numa forma de ação, nós estaríamos ali, de fato, dando origem a novos homens e novas mulheres, uma nova humanidade, uma nova sociedade, totalmente diferente daquele humanismo particularista dos patriarcas capitalistas proprietários privados, brancos, europeus, opressores. Esses não. Um pouco era isso que eu queria compartilhar com os amigos, as amigas aí. Como eu estava projetando, professor, eu não conseguia ler as perguntas. Tem muitas, né? Meu Deus. Tá, mas quem quiser se manifestar, esse é o momento. Só levanta a mão para a gente organizar a ordem. Mas podem fazer suas perguntas. Acho que hoje ficaram poucas dúvidas, professor. O tema do humanismo, ele me deu algumas inquietações, porque quando apresentei a tese na banca de doutorado, estava na defesa, pessoas da banca trabalharam pesado para dizer que tinha que desaparecer isso do texto, que o humanismo é uma coisa superada, não tem nada a ver, parar com isso. Eu resisti porque eu não me sentia autorizado a amordaçar o Fanon. Não fui eu que inventei o tema do novo humanismo, mas o Fanon. Ele que trouxe essa conversa. Então, para brigar com ele. Aí, depois de muita disputa, permaneceu. Agora que nós lançamos o livro Fenomenologia Negra de Fanon, recebemos vários puxões de orelha, porque nós colocamos, pelo mesmo motivo, uma reflexão sobre o novo humanismo.
e vários dos nossos companheiros, nossos amigos, estão fazendo devolutivas e tal, comentando e tudo mais, e temos sido questionados por conta do novo humanismo, como um propósito que tem que ser esquecido. Esse negócio de humanismo ali não funciona e tal. Mas, como mencionei, é um projeto inacabado, é um desejo do Fanon, é um desiderato. E ele deixou indícios de como poderia a gente levantar essa conversa. Gilmar levantou a mão, professor. Ô, Tem uma Gilmar, pergunta aqui. vem, diga aí, mano. Boa noite, professor e colegas. Eu gostaria de... Legal aí, né? Essa jornada aí, importante. Recentemente, acho que vou retomar uma questão que o homem negro, recentemente, ele ficou muito expurgado, que dentro desse sistema do patriarcado, né? Eu acho que ele... Não que ele seja santo, mas ele arca pesado sobre as responsabilidades dele, né? Aí, muitas das vezes, é apontado a ele... mas ele foi machista ali. No caso do Fanon, tem essas passagens do livro. Por exemplo, já que mais contemporaneamente, o Lula é muito lembrado, ele até ofusca, aí eu lembro muito do Sartre, né? O Lula, às vezes, ofusca o movimento negro, às vezes ele enfeitiça, né? Não, o Lula vai resolver isso aí para nós, aí dentro dessas crises, enquanto os movimentos. Por exemplo, vai ter a Marcha das Mulheres 25 de novembro, outro dia eu estava assistindo a palestra das mulheres lá falando, vamos fazer a marcha, nós temos que ter coragem, lá no site da Sueli Carneiro e companhia, tem que ter coragem de radicalizar, né? Aí quando você vai falar assim, fulano ali falou que tem que fazer a radicalização diante desse contexto que estamos vivendo, porque ao mesmo tempo que tem os grupos de estudo, vai falar de mais mulheres na política, as mulheres negras, o Lula mesmo, aí ele vem e fala assim, por exemplo, eu não vou pautar minhas indicações por raça e gênero, aí nós vamos... Assim, também eu não tô querendo compactuar com a safadeza, né? Mas aí o homem negro... E aí quando você vai falar, o que o Lula tá falando aí, galera? Não dá para falar que o inimigo é só o inimigo que tá sacaneando, né? O caminhar para o progresso, né? Aí ele foi no Rio Grande do Sul, já como dizia o outro, na versão 3, vai dizer que não sabia que tinha muita gente negra no Sul. Aí tava uma tragédia, né, de questões climáticas que tem, já que o senhor lembrou aí do Krenak, tem um fator humano aí fundamental, né? E aí, para fechar, o Nego Bicho fala do contracultural, né? Aí como é que o senhor vê? Alguém falou assim, esse movimento decolonialidade, em certos momentos, ele fica só em literatura, né? Como é que o senhor vê? O Nego Bicho fala que o nosso negócio também é o contracultural, né? Como é que o senhor vê isso? É contracultural mesmo? Obrigado. Olha, eu não vou ficar falando não, porque eu não entendo isso aí. Sobre esse posicionamento do Negro Bispo. O que assim, eu arriscaria pensar quando o Negro Bispo fala em contracultural, o que é o cultural que ele está dizendo que tem que ser contrariado? É o modelo colonial? Se for esse daí, sou parceiro, sou contra. Né? Naquilo que eu posso fazer, na condição de pensador, de intelectual como diziam os antigos, né? Inter legere, sabe colher no meio de várias possibilidades. Criancinha é orientada para a mãe, vai lá no quintal e traga alface para salada. Qual eu pego, mãe? Pega a mais bonita. E a criança, por alguma razão, acaba descobrindo que aquela é legal para levar para a mesa, e é o que a família vai apreciar. Então, nesse sentido, a pessoa intelectual, ela é chamada a discernir entre aquilo que é próprio e aquilo que é impróprio para o crescimento humano, da nossa condição humana. E do jeito que os nossos sábios estão nos ajudando, eu acho que o nosso povo ajuda, inclusive,
até a repensar o próprio Fanon. Quando, por exemplo, Ailton Krenar e outros povos indígenas, outras lideranças nos compartilham conosco, os nossos quilombolas, nos ensinam que, além de nós, homens e mulheres, e também a natureza faz parte dos humanos, né? Isso aí muda radicalmente a compreensão e o modo de intervir. O discernimento muda, o intelectual tem o dever de fazer essas interpretações, essas decisões para uma ação realmente consistente em tudo que faz. Então, eu fico pensando, do ponto de vista daquilo que eu consigo fazer, participar do movimento negro, na prática do samba, na atividade docente, atividade sindical. O que é o contracultural? O contracultural é investir em todos esses processos que realmente contribuem para fortalecer a nossa qualidade humana e ampliando esse horizonte que, além dessas pessoas, como diziam os gregos lá, o bípede implume, nós temos os nossos irmãos da floresta, os irmãos da terra, a própria terra, como parte daquilo que nos constitui como humanos, que é humana conosco. Como isso tudo pode fortalecer essa maneira, digamos, não é nova, mas pelo menos essa maneira responsável de estar na existência. E nesse sentido, eu sou dentro do discurso do Nego Bispo. E a história do Lula lá, parece que às vezes dá uns escapes ali e rola um lance de fogo amigo, né? Esses fogos amigos, eles costumam ser absolutamente perigosos. Temos que corrigir o velhinho também. Professor, na sequência a gente tem o Alex Garrido. Oi, Alex, boa noite. Boa noite, axé-ô para todos, todas e todos presentes, professor. Talvez eu queira fazer um breve comentário na questão do Nego Bispo, né? Eu vai ser legal isso aí. Sou um adepto, né? Meu pós-doc é dentro dos quilombos aqui da Bahia, do Sudeste, e agora estendendo aí para o Mato Grosso. Cara, Nego Bispo, ele vai falar contra colonialismo, e ele dá uma alfinetada na decolonialidade, porque aí eu acho que é do lugar que ele fala, né? Ele traz a história dele no sentido anticapitalista, contra algumas ideias principais de Marx, da ideia do trabalho. Ele vai trazer a questão do samba, como tu traz, em nossas músicas, vai falar que é a vadiagem, né? Não existe sindicato. Ele tem uma fala no vídeo que ele vai falar: não existe sindicato de vadiagem, né? Então, mas existe o sindicato dos trabalhadores, e ele traz a ideia do trabalho não como uma ideia que a gente tem nas grandes cidades, ele traz o lugar dele. E aí, então, ele fala contra colonialismo porque ele não se considera colonizado. É dessa parte que ele fala, porque ele resistiu a essa ideia, e eu compreendo da leitura que ele faz de mundo e da leitura que a gente faz de mundo. E aí a gente tem um outro lugar para pensar, né? Tem atravessamentos acadêmicos. Então, quando ele fala contra colonialismo e destitui a ideia do decolonial, é porque ele não se considera colonizado, né? Nessa perspectiva a qual ele traz. No sentido do movimento negro, e aí eu faço parte do MNU aqui na Bahia, eu penso que a gente tem que sempre olhar com cautela, né? Quem são os nossos aliados? Eu não sou de esquerda, e aí isso incomoda muita gente na esquerda, quando eu falo que não sou de esquerda. Porque eu sou um movimento negro. E aí a gente apoia a esquerda no sentido do que é o que mais se aproxima de nossas pautas. Só que o que mais se aproxima não significa que sejam nossas pautas, mas é o que mais dialoga, não é o meu antagônico. Tá? Então, nem tudo a gente vai conquistar e conseguir, como muita gente diz, e até o rapaz comentou, no Lula 3.
né? Até porque eu não vejo a esquerda hoje, o governo do Lula de esquerda, de esquerda centro, né? Nas negociatas, senão não governa. Entretanto, eu respeito muito, né? Porque ainda é o que nos mediatiza no diálogo, né? E o que é possível hoje na condição do nosso país. Eu queria deixar essas combinações, e inclusive das reuniões das mulheres, né? A importância que tem esse movimento, né? No sentido dessa revolucionária que tu traz, e para mim, eu não conhecia. Gratidão por trazer assim outras figuras, né? Emblemáticas que atravessam aí a questão de Forfanon. Mas nós também temos hoje grandes movimentos com as mulheres. Eu acho que as mulheres, elas deveriam dominar o mundo, no sentido de o poder de fato, porque elas sabem organizar, elas sabem conduzir, e elas têm um outro lugar de humanidade e de humanização, né? Elas têm uma ética do cuidado da mulher preta, assim como disse Polis, né? Para a gente refletir, que é um outro lugar, sejam mulheres negras periféricas, sejam mulheres negras quilombolas. Então tem, ou indígenas, né? Ou até as mulheres brancas, elas têm outro lugar para pensar essa sensibilidade, a qual nós homens ainda temos dificuldade. Entretanto, era isso assim que eu queria deixar no sentido também principalmente do Nego Bispo, né? Ele fala do lugar dele, ele fala do lugar da construção mediatizada por um mundo e pela sua concepção, né? Então, eu acho que é sobre isso. Às vezes a gente está tentando dialogar, e eu vou falar, eu sou decolonial porque sim, Itaquera, Coab 2, né, São Paulo, nasci dentro dessa condição capitalista, onde sim, esse desejo de ser negro, ele vai aflorando, né? Então sim, é um trabalho árduo tirar o colonizador de dentro da gente. Então, Nego Bispo não vivenciou esses espaços as quais nós vivenciamos, né? Então ele vai falar que ele é contra-colonial, ele é contra-colonialista, porque ele é contra qualquer movimento de colonização que venha para dentro dos territórios, que venha para a concepção de mundo que ele tenha. É diferente de mim, de qualquer outro aqui. A gente precisa, sim, decolonializar ou descolonializar, assim como na Martinica, Fonsalon vai trazer esse movimento, né, pan-africano, na descolonização, mas lembrando que a independência não é descolonializar, é tirar o colonizador de dentro da gente, aí é pensar na questão psíquica mesmo. Gratidão. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Sem palavras, Joilson. Não, por hora. Oh, perdão, não temos outro com mão levantada. Mais alguém? Então acho que a gente pode caminhar para o fechamento, professor. Tá bem. Eu agradeço aí imensamente a companhia de vocês, a oportunidade de estar fazendo esse encontro, e devo dizer que é muito prazeroso parar para inventar isso aqui, uma experiência que a gente ainda não tinha feito, uma coletânea de reflexões, assim, uma sequência como essa que nós estamos fazendo, e é muito legal saber que ao fazer isso aqui, a sintonia, a ideia de pensar que algumas pessoas estarão atentas e solidárias para meditar junto com o Fanon essas inquietações todas. A gente aprende em comunhão. Eu agradeço muito aí toda a bondade de vocês de estarem conosco. Muito obrigado. Então, gente, muito obrigado a todos. E tenham todos uma boa noite. Nos vemos no mês que vem. Mês que vem, vamos conversar sobre a clínica fanoniana. Vamos estudar para preparar bem. Até lá. Altas reflexões, até o próximo encontro. Muito obrigado. Obrigado. Eu vi a Marisol aqui, depois vou conversar com ela por e-mail. Beleza, Marisol? Até mais. Boa noite a todos, um abraço. Boa noite.